Eu vou minimizar aqui para envolver vocês, mas... Opa, vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Aqui a gente vai falar sobre produtividade, né? E a gente vai falar um pouco de design, mas a gente vai focar muito em carreira, tá? Para a gente ter um pouco de propriedade da nossa carreira e não deixar muito na mão dos outros, sabe? Que às vezes, o que eu sinto muito de nós, designers, é que a gente está tão atolado em tarefas que às vezes a gente não olha para a nossa própria carreira, né? Então, o tema aqui dessa conversa é falar sobre produtividade, tá? E aí eu trago até algumas ilustrações para a gente ver que nossa vida pessoal, junto com o profissional, não dá para dissociar. Então, a gente equilibrar estudo, equilibrar a família, trabalho, um momento de lazer, e ainda ter tempo de postar no LinkedIn, né, no Instagram, e acompanhar tudo isso, gera muita ansiedade na gente, né? Que a gente está nesse momento que eu preciso fazer, estudar, mas eu preciso compartilhar que eu estou fazendo isso, né? Então, gera muita ansiedade que vai do júnior até o sênior, até a liderança, tá, gente? Então, isso, assim, tá em todo mundo. Mas a gente tem uma noção um pouco disso, a gente começa a ficar mais consciente do que a gente está fazendo, ou tentando ficar consciente, tá? Então, assim, como eu fiz uma programação aqui só para a gente se organizar, a apresentação que a gente, né, já fez aqui sobre nós, o conteúdo eu vou trazer como uma forma de observação, né? Eu quero que vocês observem, que vocês reflitam sobre o que eu vou trazer, e no final a gente abre ali para perguntas e comentários, né? Aqui era um pouco ali do quem é você, mas a gente já fez essa parte. E aí, aqui eu vou fazer uma primeira abordagem, né? Como a gente está falando de produtividade para product design, né? Que é design de produto, de tecnologia, mas eu quero dar um geral aqui sobre as possibilidades de quem é designer pode atuar hoje, né? Então, o designer ele pode ser freelancer por conta própria, ou ele pode estar atrelado à agência de publicidade, a marketing, que é muito parecido, então eu deixei um pouquinho mais junto. Isso falando em ritmo, em cobrança, em quantidade de entrega, de prazos. Então, eles se aproximam bastante, esses dois. Mas tem designers também que conseguem, que atuam ali com o terceiro setor, que é mais para ONG, então tem algo mais forte de impacto social. Tem o galera de tecnologia, claro que às vezes pode estar uma atrelada ao outro aqui também, né? Não vai estar no terceiro setor, mas em relação à questão de demandas, a cultura de empresa, né? Então, quem trabalha aqui numa agência de publicidade, ele tem um ambiente que é diferente de quem trabalha em TI. As cerimônias que a gente tem, o time envolvido, a estrutura. Então, alguns desses casos aqui, a cobrança sobre produtividade, ela pode variar bastante, né? Então, aqui eu trabalhei um bom tempo em marketing, que tem essa parecida com a agência de publicidade, que tudo era para ontem. Então, e trabalhar com muita pressão. E nesse momento que a gente trabalha com muita pressão, com muita entrega, a gente vai deixando a nossa carreira atropelar muitas vezes, né? Não ter tempo para fazer curso, não ter tempo para estudar, não ter tempo para arrumar um portfólio. Isso é um pouco dos 8 anos que eu vivi trabalhando dessa forma, em que eu esqueci um pouco da minha carreira, né? E eu estou falando isso por mim. Mas é interessante a gente ver, começar a questionar sobre essa nossa produtividade, também pensando nesses ambientes que a gente trabalha, tá? Hoje eu trabalho voltado aqui para tecnologia, que é o assunto que eu quero tratar para vocês. E lembrando que se você trabalha com essas outras áreas, está tudo bem, se você está tranquilo em trabalhar, né, dessas outras formas. Mas aqui o foco vai ser como o Product Design, o UX Designer, Service Design, que ele trabalha o foco, né, quando a gente fala dessas especialidades, é que o foco é na experiência do cliente, na experiência do ser humano, tá?
E aí, quando a gente fala sobre produtividade, né, é interessante a gente fazer uma seguinte reflexão de que produtividade, gente, não é quantidade. Então, por isso que, às vezes, comentando ali no comecinho sobre a quantidade de coisas que tem para fazer, a quantidade de cursos que eu tenho que fazer, ou a grande demanda que um projeto tem, e aí a gente fica confuso sobre o que é realmente produtivo no meu trabalho e o que eu estou fazendo de produtivo para a empresa. E é interessante a gente, né, como designers, a gente começar a mapear a nossa produtividade, porque a nossa produtividade ela está atrelada ao valor que a gente tem como profissional e para a empresa, tá? E aí o que eu quero trazer para vocês aqui nessa ilustração é um pouco para a gente controlar ali as nossas ansiedades, né? Até ter uma inteligência emocional de alguma forma para coisas que dependem de mim e o que não depende de mim, né? Isso aqui ele vai muito trabalhado, claro que com a maturidade que a gente tenha, né? Então, mesmo que você esteja fazendo a transição de carreira, você já veio de uma outra área. Então, esse histórico, ele também te dá propriedade para você seguir na sua carreira, né? Você pode ser sênior ali, como veio da arquitetura, como você veio da gastronomia, mas quando você vai, né, se você decidir fazer a transição para UX, para Product Design, você vai terminar voltando a ser júnior novamente. E beleza, só que o seu histórico não se apaga. Mas esses pontos que eu trouxe para a gente entender um pouco de produtividade é para a gente saber o que eu consigo controlar, né, o que eu tenho nas minhas mãos e o que eu não tenho nas minhas mãos. Então, o que depende de mim? O meu planejamento, os meus limites, as minhas priorizações e o meu conhecimento, né? Então, o que eu faço de produtivo hoje, o que eu consigo levar para o meu time, né? E para mim, para eu ter conhecimento, é uma das formas da gente fazer, de ter essa visibilidade, esses pontos aqui, né? Vou focar aqui primeiro neles. Mas também tem o que não depende de mim, que é a cultura da empresa, a equipe que eu trabalho, o ritmo dos outros e o excesso de informações. Então, isso aqui já está fora do meu controle, mas isso interfere muito na nossa produtividade. Que entra a questão de comparação, de você se sentir inferior, de atrapalhar a sua produtividade, né? São alguns pontos. Mas aqui, focando no que depende da gente, eu vou trazer como grande ponto forte nosso, que é o nosso planejamento. Quando eu me planejo, independente de qualquer profissão que a gente esteja, eu começo a ter poder do que eu estou fazendo, né? Então, eu tenho visibilidade a longo prazo, eu tenho mapeamento das minhas atividades, eu vou priorizando, né? Porque dependendo, não sei como é a rotina de vocês, mas muitas vezes a gente tem cenários que as demandas, as atividades, elas chegam, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, e você, quando vê, você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa começar a priorizar, né? Essa priorização, ela vem no momento em que você está fazendo sabedoria também para a sua carreira, porque você vai priorizar o que o que tem mais impacto, o que tem mais valor, e aí o designer, ele vai ganhando um poder de tomada de decisão, tá? Porque muitas vezes o designer, ele vem com aquela ideia de que é um profissional, que ele trabalha a tela, né? Uma estética de uma tela, o visual daquela tela, mas muitas vezes a gente não consegue tomar uma decisão se a gente não tem um planejamento, se a gente não tem uma priorização para ver o que tem valor no que eu estou fazendo, tá? E isso interfere muito nos meus limites, para ver onde eu estou passando do meu limite e onde eu estou dentro do meu limite, porque isso também interfere na produtividade. Essa parte do meu conhecimento, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente está começando a fazer uma transição de carreira, né, a gente vai pegar muitos cursos, livros, artigos para ler, e provavelmente, quando a gente for fazer alguma atividade, a gente vai demandar mais tempo para fazer aquilo, né? Porque a gente está ganhando conhecimento e experiência. Daqui a um certo tempo,
Se você vai fazer essa atividade, você vai fazer ela mais rápido, né? E não é por causa da atividade ou da simplicidade da atividade, pode até ser uma atividade complexa, mas você ganhou, né, um conhecimento que te faz fazer mais rápido, né? Então, a gente fala muito no design também, você fez rapidinho aqui, mas eu passei 3 anos estudando para fazer isso em meia hora, né? E não deixa de ter valor aquela entrega. Então, a gente precisa primeiro ter controle disso aqui e saber que isso aqui faz parte do nosso potencial como designer. Então, eu trouxe esse momento para falar com vocês, não é sobre Figma, não é tanto sobre a mão na massa, mas primeiro para a gente se reconhecer, reconhecer as fortalezas enquanto profissional de design, tá? E essa primeira parte aqui, ela faz parte do design da minha carreira. É quando eu tenho esse conhecimento do meu potencial aqui. Beleza. E o que não depende de mim? Isso interfere na produtividade? Sim. Porque, dependendo da cultura da empresa, tem empresas que são mais flexíveis em relação ao horário, em relação a prazo, a comunicação, a comparação, né? A concorrência dentro da própria empresa. Então, isso interfere. Tem empresas que a cobrança é muito maior. Eu sei que sim. Mas se você tem um bom planejamento, se você consegue, né, estabelecer limites ali ou tentar, isso vai te dando um suporte. A equipe que a gente trabalha não depende da gente. Então, eu como designer vou trabalhar com engenheiros diferentes que é os desenvolvedores, ou os product manager, ou os product owners, enfim, trabalhando no formato de squad, né, que a gente reconhece hoje. Não depende de mim. Então, assim, eu preciso também aprender a lidar ali. E os dois últimos que eu acho que é importante serem falados, que é esse excesso de informação. Então, normalmente, quando a gente entra ali no LinkedIn, a gente às vezes fica um pouco ansioso ou ansiosa, porque tem muitas informações para você absorver e você não sabe qual caminho que você vai seguir. E saber filtrar. Eu acho que todos os lados, quando a gente começa a filtrar, o que eu vou aprender primeiro? O que eu tenho interesse? Eu não consigo aprender 10 coisas ao mesmo tempo. Eu vou focar nessa, estabelecer prazos, e se isso está me fazendo mal, eu vou deixar de ver, de seguir, porque a gente precisa começar a filtrar essas coisas. E o ritmo dos outros é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas, né, falando ali nos meus 15 anos de carreira aí, eu observo muito que às vezes a gente está trabalhando aqui, né, e chega pessoas próximas de você que sempre fala que está sobrecarregado, que tem muita demanda, ou que realmente como a gente costuma falar, que é o workaholic, que não tem tempo para nada, né? E isso termina, às vezes, prejudicando você, porque você começa a se comparar, você está produzindo, você está entregando, mas esse ritmo dos outros, ele termina te absorvendo de alguma forma. Então, isso também é importante a gente separar. Se a pessoa trabalha daquele jeito, beleza, mas você tem o seu ritmo, faça seu ritmo, estude com o seu tempo, para a gente evitar essas comparações. Porque tudo isso que eu estou falando, gente, ela tem a ver com carreira, mas ela tem a ver com a nossa saúde mental, né? Enquanto profissional, se a gente não está bem dessa cobrança que a gente tem hoje no mundo, a gente termina comprometendo a nossa produtividade também. E tudo isso que eu estou falando aqui, desses pontos que a gente precisa observar quando a gente está, né, na nossa carreira, tem um ponto que ele linka os dois, que é a comunicação. Não tem como a gente fugir disso, né? Tudo para que eu tenha meu planejamento, não adianta estar só para mim. Eu vou planejar, mas eu preciso comunicar para o meu time. Olha, galera, está aqui o planejamento das atividades, vamos aqui discutir, vamos priorizar, né? Existem frameworks para você fazer essas priorizações, né? Que são modelos que você prioriza, o que é urgente, o que, né, pode ser deixado para depois, tem algo específico. Então, tudo passa pela comunicação, que é um outro ponto muito forte que nós designers a gente precisa começar a trabalhar. Isso vai do júnior ao sênior. Eu sei que quando a gente entra júnior, às vezes é mais difícil a gente dizer não. Por quê? Porque a gente ainda está conhecendo o território,
a gente está conhecendo o time, a gente não tem muita experiência de algumas atividades, né? Porque a gente vai ganhando experiência errando, corrigindo e fazendo melhorias, e é mais difícil. Mas quando você já está mais, né, ali, já passou por algumas coisas, você começa a pensar e dizer assim, vamos conversar, você começa a negociar prazos, você também começa a ter que tomar certas decisões, né, sobre riscos, e isso está muito voltado com a senioridade, né? Então, um UX Júnior, pleno, sênior, eles podem fazer a mesma atividade no Figma, mas esse poder de comunicação, ele vai te trazendo, ao longo do tempo, essa senioridade, porque você já consegue colocar a sua experiência ali mais para conversar com o time, tá? Então, aqui é um pouco de muitas coisas que eu acho que faz bastante sentido para a gente falar sobre a nossa produtividade. E uma outra coisa que é bem interessante é o conceito de esforço, né? E aí uma pergunta que fica para vocês refletirem, se vocês costumam se esforçar além dos limites de vocês, tá? E eu trago uma ilustração aqui que eu fiz baseada nesse livro, que é o Sem Esforço, Torne Mais Fácil o que é mais importante. Essa ilustração aqui, esse autor, ele fala muito sobre a questão da gente, na nossa cultura ocidental, a gente atrelar que a gente precisa se esforçar muito para algo ter valor na nossa vida, na nossa carreira. E ele aborda conceitos interessantes ali sobre o esforço, e eu faço uma reflexão aqui, o que está na nossa produtividade, né? Ele faz uma reflexão sobre o mínimo esforço e o máximo esforço, que está nesse meio aqui. O mínimo esforço, gente, é o básico que a gente precisa fazer para que algo dê certo, né? E aqui é uma noção de que eu começo com um mínimo esforço, mas aconteceu algo ali que eu totalmente perdi, né, no meio dessa atividade e tô abaixo do meu esforço, ou seja, não estou nem fazendo mais nada. Abandonei isso aqui. Então, a produtividade aqui, o retorno, né, a produtividade em valor, em resultado, ela está comprometida. Esse outro caso aqui é que eu consigo ali ainda colocar esforço, um esforço, né, que ele vai aumentando, ele pode depois ir diminuindo ao longo do tempo e eu tenho um bom resultado, né? Efetivei. Tem um outro caso que eu vou diminuindo o esforço, aumento. Outro ponto interessante é o máximo esforço, né? Essa ideia, né, que a gente tem de se esforçar demais, demais, demais. Cada caso é um caso, às vezes eu acho que talvez do lado do esporte, que tem essa questão do esforço físico, né, ali, mas quando a gente pensa em outros casos mais, né, do que eu estou sendo produtivo ali, eu trago uma reflexão sobre esse máximo esforço, tipo, eu estou aqui com um esforço super alto, sei lá, às vezes aqui emendando o final de semana, trabalhando, porque eu preciso entregar isso, e ao mesmo tempo eu saio um pouco dessa minha rota aqui. Às vezes, o que pode acontecer, eu imagino que isso aqui vai estar atrelado ao meu objetivo da entrega, e nem está, nem atingiu o meu cliente nem quer isso aqui, que às vezes a gente a gente se apaixona pela ideia, mas o cliente nem quer aquilo. E aí chega uma hora que ele vai meio que não vai mais, não muda mais aquela sensação do esforço, sabe? Porque ele travou ali. Então, é bem interessante esse livro, que às vezes ele dá uma abordagem de que o mínimo esforço que a gente faz, se ele é muito bem direcionado, muito focado, e eu volto a falar do planejamento, a gente consegue ter um controle da nossa produtividade ali, né? Tipo, aí mudou o escopo da demanda, era totalmente diferente. Cara, eu posso ter passado noites e noites fazendo aqui e nem precisava disso, né? Então, isso aqui é interessante também. E aí, tem outro ponto interessante de falar de produtividade, é que a gente hoje que está online, acredito que talvez aí a maioria de vocês tenha algumas reuniões online, às vezes a gente está emendando várias reuniões, né? Assim, várias ideias, várias atividades, e tem um ponto interessante aqui,
que é produtividade diferente de agenda cheia. Essa abordagem aqui eu vi num curso que eu fiz da Conquer, que era de produtividade inteligente. É um curso bem interessante. E ele faz várias provocações, né? Tipo, não adianta você estar com a agenda cheia se, tipo, a gente precisa de tempo para respirar, né? Desse descanso mental, de alguma forma. E aí, eu trago essas quatro ideias aqui, né? Que para a gente também ter essa questão de agenda cheia, o ideal é que a gente tenha as nossas atividades planejadas. Muitas vezes, quando a gente está sobrecarregados ali das nossas demandas, muitas vezes é falta de planejamento. A gente vai deixando ali atropelar, ou a empresa, ou a cultura, tipo, não tem planejamento, não tem priorização, né? Isso vai de estratégia. Então, o design de UX, né, é uma coisa que eu aprendi bastante, é que a gente precisa começar a ser estratégico. Não quer dizer que o design gráfico, o design de identidade visual ali, do brand, eles não sejam estratégicos. Eles são estratégicos. Mas quando a gente vem para UX, a gente vai sair do visual e a gente começa a pensar em negócios. Tipo, não adianta eu fazer uma tela bonita se aquilo não me dá retorno financeiro. Então, quando a gente começa a pensar, e eu como designer, eu vou planejar a minha agenda, porque eu vou priorizar as atividades que têm mais impacto, que vai fazer diferença para o cliente, que vai fazer diferença para o negócio. E aí você sai dessa questão de ser da beleza, do visual, e você entra na questão estratégica. E não só para a empresa, como para a sua carreira. Aí você começa a se posicionar de uma forma mais interessante também no mercado. Esse planejamento, ele vai bater da gente entender as necessidades. Então, o que é realmente importante, né? Tipo, às vezes a gente traça várias metas ali, mas o que realmente é importante a ser feito? E mais na frente eu vou falar um pouco do planejamento, e a gente sabe ali em UX que a gente começa a se questionar muito isso no começo, quais são as necessidades, né? O que é importante a gente resolver, para a gente não perder o foco e está se esforçando muitas vezes à toa. Essa parte que a gente tem o domínio da nossa produtividade, ela vai ajudar muito em negociar prazos, tá? É comum para a gente designer, né? Tipo, a gente tem uma dificuldade de dizer o seguinte, Larissa, quanto tempo você vai levar para entregar essa demanda, né? E às vezes a gente não sabe, porque a gente não tem uma cultura, né, hábitos de estar deixando isso tão claro, esses prazos. É diferente para a galera que trabalha ali na engenharia de produtos, né, os desenvolvedores, porque eles já trabalham nessa ideia, eu vou demorar uma sprint e meia para fazer isso, 2 sprints, ou tantas horas, né? Então é muito bem calculado ali. E é bem interessante esse racional deles, mas às vezes falta para a gente. E aí, volto a falar, o planejamento ele dá essa visibilidade para a gente não ficar nervoso, ansioso na hora de negociar com as nossas lideranças esses prazos também. E além de tudo isso, a gente precisa fazer pausas, né? O nosso corpo ele precisa de esforço e descanso, esforço e descanso, né? Até para que a nossa criatividade, as nossas ideias, elas, né, tenham uma certa se sinta confortável ali nos nossos momentos. E isso aqui pode ser um combo que pode ajudar a gente. Aí mais uma perguntinha também para a gente refletir, né? Você costuma pensar na sua carreira de forma intencional? Tipo, hoje eu quero fazer a transição de carreira, eu quero trabalhar com UX, tanto tempo eu quero, né, tá como pleno, sênior, eu quero trabalhar com UX Writer, enfim, exemplo. Começar a pensar de forma intencional ou não só, tipo, deixa a vida me levar. E aí eu trago essa palavra intencional não só para a carreira, mas para tudo que a gente vai fazer em design. A gente precisa de uma intenção para dar uma linha de raciocínio aqui. E na intenção é que a gente fica estratégico, que a gente se organiza. Tá? E aí agora eu vou entrar um pouco na área de product design e planejamento.
trouxe algumas ideias aqui para comentar com vocês, né? Eu vou tentar falar assim mais devagar para quem não está acostumado com esses modelos, tá? Mas só fazendo voltando um pouco ali de tudo que eu falei de planejamento, de produtividade, é mais para a gente dar um respiro, sabe? Eu sei que dependendo do dia a dia de vocês, às vezes a gente não tem tempo para pensar e planejar. E o planejamento, ele pode ter um esforço muito grande no início. Então, pô, eu passei uma semana fazendo esse planejamento. Quando for no próximo mês, vai estar muito mais fácil. 6 meses, eu tenho uma visão do que, né, que vai ser daqui um ano. Enfim, então, é um esforço que ele é legal, assim, você é maior no começo, mas a longo prazo ele te ajuda bastante, tá? E aí, para a gente... Quando eu falo de planejamento, eu trouxe alguns softwares aqui que a gente usa, que alguns de vocês já devem ter mais ambientada aí e tal. Mas, assim, quando eu vou planejar, existem várias formas. Posso fazer no meu caderninho aqui, mas o caderno fica só comigo. Posso fazer no Excel, no Notion, no Miro, no Sketch, no XD, no Figma ou qualquer outro. O interessante da gente pensar em planejamento, que fica com a gente, né? Mas lembra do comecinho que eu falei que é importante a comunicação? É interessante que o nosso planejamento ele não fique só com a gente, que a gente faça algum esquema que eu consiga compartilhar com o time, com a minha squad, né? Porque a maioria das empresas hoje ela trabalha nesse formato de squad, né? Que é um designer, um product manager, os desenvolvedores, liderança de design, liderança de produto. Então, se eu deixo ali documentado, eu consigo comunicar de uma forma mais interessante. Eu já cheguei a usar uma vez o Excel, mas assim, fiz uma vez e, cara, fica esquecido no computador. Aí eu fiz no Miro também, mas o Miro ficou-se. Terminei deixando para lá. Aí, ultimamente, eu estou usando no Figma, porque na empresa que a gente trabalha ali, que eu trabalho, ela usava primeiro o Sketch, mas está com uns 3 anos que a gente está ali no Figma. E o Figma, ele é colaborativo, né? O que o designer faz, ele pode compartilhar com todo o time que tem esse acesso aqui ao Figma. E aí, eu segui nesse planejamento, onde estão as atividades lá. E aí, só um geral aqui sobre essas 4 etapas básicas dos processos de design, tá? Esse processo, ele está muito ali em referência ao método do duplo diamante, para quem já tem costume de usar ou já tem uma lida ali. O duplo diamante, ele tem muito essa ideia de, né, tipo, da gente ter etapas que a gente vai entender o problema desde o início, né? E o que é interessante é que, normalmente, muitas vezes, a gente chega direto na ideação, que é a tela do Figma, vamos supor, né? Ou qualquer outro, Sketch ou do XD. Então, a gente vai direto e faz logo aquela tela, eu quero fazer um e-commerce ali, você começa direto na tela. O risco muito grande da gente começar direto na ideação, porque a gente não foi a fundo no problema, nas dores, a gente não imergiu naquele problema, entendeu? E aí, essa base do duplo diamante, ela foca muito de você começar ali na parte de você entender. Esses nomes aqui, vocês podem perceber que muda de algum artigo para outro, de um livro para outro. São nomenclaturas que a gente usa muito ali no meu time, né? Que a gente, né, traz dessa forma, com essas nomenclaturas aqui. Mas é para a gente entender que tudo do design, a gente começa de um problema, né? E o problema, ele está aqui em cima, né? Ele está aqui, o diamante está mais numa visão vertical, mas é que eu vou fazer algo porque eu tenho um problema ali, né? Chega uma determinada demanda e ela tem uma base de um problema. E a parte da estratégia, que muitas vezes os designers vão deixando isso, né? Não chegam tão a aprofundar na parte da estratégia. Mas a estratégia ela é interessante porque ela foca muito na parte dos objetivos, do problema, do público-alvo e das métricas, né? Então, eu estou entrando um pouco mais profundo em métricas, porque quando a gente fala de métricas e UX, é um nível que a gente está um pouco mais avançado ali, mas em qualquer momento é interessante a gente falar das métricas, por quê? Porque a gente, ao falar de métricas, a gente bota o designer junto com o pessoal de negócios.
né? Então, a gente não faz nada por acaso. Então, eu quero resolver nessa primeira etapa aqui da estratégia. Eu quero entender qual é o problema, eu quero entender quem é o público e como é que a gente vai medir essa entrega depois que tiver em produção, que tiver ali no aplicativo, por exemplo. Eu preciso medir o antes e o depois para eu ter um comparativo se o que nós designers estamos fazendo está fazendo efeito. Então, é chamado de estratégia, né, essa parte aqui. E tem outras nomenclaturas ali mais profundas de produtos, que é os OKRs, que é Objetivo Key Results, que é uma parte, né, que é interessante, em algum momento também vocês pesquisarem, porque aí a gente vai ganhando mais propriedade também do produto que a gente está fazendo. Depois que a gente tem uma noção da estratégia, que como é que a gente vai, por que que a gente está fazendo aquilo, eu tenho um entendimento do problema, aí eu vou mergulhar nessa fase de entendimento. O entendimento e a ideação, elas são os processos mais longos, né? O entendimento é no sentido de quê? De descoberta, discovery, talvez vocês tenham ouvido esses nomes aí, que é o momento da pesquisa. Então, você vai afunilando né, tipo, o problema ali, você vai afunilando para uma quantidade de dados, que é como se fosse um funil aqui, que ele vai fechando entendimento, né? Então, você faz pesquisa qualitativa, quantitativa, outros frameworks que existem aí, matriz CSD, personas, mapa da empatia, tudo isso, porque você vai fechando esse funil aqui para você ter insights para te dar propostas que você vai finalizar como designer. Então, tem que estar tudo amarrado, porque quando você faz uma proposta aqui na ideação, que é um protótipo, é um wireframe, colocar a mão na massa, ela tem que estar muito bem abastecida dessas duas etapas aqui, para você não chegar numa reunião, uma defesa, e falar por gosto pessoal, porque você usou algo, né, uma determinada cor, ou você trouxe aquelas informações, porque sim, né? E aqui, como UX designer, o que eu acho bem interessante é que a gente não tem a verdade, sabe? O produto não é meu como designer. O produto é nosso, é do time, é de todo mundo. E o que a gente vai propor na ideação? Não é uma verdade absoluta, mas é de acordo com o que a gente pesquisou, de acordo com o que a gente quer medir, que a gente tem um impacto de produto, de negócio, e tem viabilidade técnica para o que a gente quer fazer, a gente está propondo essa ideação. E a gente vai subir, né, para a produção, vamos fazer um aplicativo ou algo ali para desktop, e a gente vai medir depois se é isso que realmente o cliente quer, né? E a gente vai acompanhar depois que estiver em produção. Então, é só para a gente entender o poder que a gente tem no time, vai além do visual. Então, quando a gente começa a falar de métricas, de pesquisa, de ouvir o cliente, a gente começa a ter mais poder aqui dentro, né? E nessas duas áreas aqui é interessante falar, quando eu estou falando do Product Designer, o Product ele vai de ponta a ponta. Mas nesses dois momentos aqui, a gente pode ter uma interação com o UX Research, com o UX Writer, porque eles são mais específicos, eles estão ali na pesquisa com o cliente, fazendo personas, criando o storytelling da jornada, que é o texto, é um outro ponto para a gente falar. Quando a gente vem do design gráfico, o ponto foco maior é o visual e o texto a gente deixa de marcação. Quando a gente está fazendo produto digital, gente, o texto, ele é tudo. Porque o texto, ele é você pegar na mão do cliente e dizer, vai por aqui, vai por ali, sabe? Como se estivesse numa casa e ele vai te dizendo onde você vai. Porque o texto, ele direciona a jornada. Já pensou se tu tá num aplicativo e o botão não tem o texto? Como é que tu sabe se tu vai clicar ou não vai clicar no botão? Não sabe. Então, desde o começo aqui, a gente trazer esses dois profissionais ali, e o X, ele está muito aqui nessas duas áreas, porque o UX, ele é o pesquisador, ele é o investigador, no caso, ou a investigadora, né? A gente está para pesquisar, para questionar. Aí, que surgem muitas dúvidas, né? E o UX e UI? O UI, ele entra mais aqui, ou visual design, né? Porque ele está mais no protótipo.
Ele está mais no design system, que são os componentes, as cores, né? Design system é maior, mais amplo do que isso que eu estou falando, mas assim, no resumo para que a gente possa entender. E aí, o UI, ele atua muito aqui. Mas há casos que algumas empresas querem o UX e UI, que termina também fazendo um pouco aqui de tudo, né? E aí, beleza, a gente, nessa fase da ideação, a gente faz um protótipo no Figma, faz um protótipo navegável. Ah, eu quero entender ali com o cliente, né, se tá ok a jornada, a experiência que eu estou propondo, e a gente faz teste de usabilidade, né? A gente acompanha com o cliente, pega insights desses testes, e às vezes tem coisas bem interessantes que você precisa filtrar também, porque tem que ver se faz sentido, e aí você volta e faz um design review ali, tipo, uns ajustes na tela, fecha as especificações, né? Especificações, specs ou handoff, que costumam falar, que é você fechar esse arquivo para desenvolvimento, que é a entrega aqui, que vai ser desenvolvido, você acompanha com o time, pode aparecer algumas dúvidas que os desenvolvedores vão chamar vocês, vão nos chamar e a gente troca uma ideia, faz melhorias, acompanha os testes, né? Teste de qualidade, até que chegue em produção, que está ali no aplicativo. O resumo, ele é bem isso, assim, dos processos, para vocês verem que a gente faz de ponta a ponta. E como é que eu vou planejar isso, Larissa? Tipo assim, fica esse desespero. Isso que, gente, depende muito. Então, uma coisa interessante que fala muito em design, design tem que ter dados. Beleza, a gente tem que ter dados. Mas a gente precisa saber combinar os dados, combinar as informações. Então, esses processos todos aqui, a gente pode usar em uma determinada demanda, mas é interessante a gente entender que cada demanda tem um perfil, cada atividade. Então, para facilitar isso, tentar explicar um pouco melhor para vocês, eu vou falar já da complexidade, mas esse modelo aqui é um modelo que eu fiz, que é um template, ele foi feito no Figma. Então, eu fiz para passar para a comunidade, mas eu uso muito lá também no banco, que é uma base do seguinte, gente. O que o designer precisa entender, né? Então, eu preciso ter uma noção do tempo, onde é que eu estou, o ano é 2023. Release 1 é porque a gente tem algumas nomenclaturas, tá? Em TI, sprint, release. Então, é um assunto que, para quem está querendo entrar na área, estudar um pouco mais de UX, também estudar um pouco como é que funciona produto digital, metodologias ágeis, né? Que eles podem dar um pouco ali dessa visão. Mas a gente se organiza, né? O bom do produto digital é que tem planejamento e tem organização. Então, um dos exemplos que eu comecei a fazer é tipo aqui, nessa primeira área está em progress, é tudo o que eu tenho, que eu estou fazendo ou que eu já puxei para fazer. Aqui eu só tenho uma, mas tem casos que às vezes eu tenho 5, e aí fica na vertical, eu vou copiando e colando. E aqui está o que eu já fiz, done. Se eu terminar, eu arrasto e boto lá para baixo. Por que é importante botar na vertical? Porque às vezes a pessoa chega, Larissa, tem isso aqui para fazer, tem isso, tem isso, tem. Quando a gente vai ver, tem 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo na sprint 1. E aí a gente começa a conversar com o time, né? Com o pessoal ali de produto, de negócio. Gente, o que a gente precisa priorizar? Né? Ou quanto tempo eu levo em determinado processo, tá? E aí esses cardzinhos foi o que eu mostrei para vocês aqui. Aí eu coloco o nome da atividade, eu coloco aqui, está em Lorem Y, mas é só um exemplo, tipo, um contexto. Como eu falei para vocês, design de produto, a gente tem que ter texto, né? Então, aqui está de marcação, mas quando eu puxar uma determinada atividade, sei lá, home do e-commerce, eu preciso explicar. É necessário fazer o redesign da home do e-commerce, e eu contextualizo para qualquer pessoa que entrar saber do que se trata. E eu quebro aqui nas sprints. O que é sprint, né? Sprint, ela é quebrada que, no nosso caso, uma sprint são 2 semanas, então é o período que o pessoal de desenvolvimento se organiza ali, e aí a gente também precisa acompanhar e estar trabalhando sempre antes do pessoal de desenvolvimento, para não atrapalhar a esteira de desenvolvimento. E aqui é a minha esteira de design. Então, eu botei a estratégia aqui, média, né,
2 semanas? Pô, 2 semanas é que eu vou atrás do pessoal para entender, do time. Aqui no entendimento, que é Discovery, é pesquisa, é 1 mês. E a ideação aqui, um pouquinho maior e entrega. Isso aqui não é bater, né, escrito em pedra, não, gente. Isso pode ser movimentado, é um processo adaptável de design. Design tem que ser adaptável. Depende da demanda, depende da complexidade, depende da maturidade do design, que leva isso mais rápido ou não. Então, isso aqui é um aprendizado. Mas aí eu consigo ter uma visibilidade a longo prazo e vou movimentando esses cards. Para quando a gente estiver numa reunião, por exemplo, Larissa, quanto tempo tu leva para fazer isso? Aí só um momento, eu vou ver meu planejamento, eu vou ver o que é que eu estou priorizando, eu tenho uma visibilidade, porque assim, eu não consigo gravar essas coisas na cabeça. Tipo assim, a nossa cabeça, ela é para pensar e traçar planos, e não memorizar as coisas. Então, quando a gente deixa isso documentado, que é a importância da documentação, a gente ganha valor também, porque mudou de time, você mudou de squad, tá lá, tá tudo organizado. Qualquer dúvida, e serve de histórico também, de defesa do que você está fazendo. Lembrando que aqui é só um modelo, é só uma ideia de como é que é feito, no meu caso, mas que cada pessoa pode trabalhar da sua melhor forma ali, que você achar interessante. E aí eu falei de planejamento, mas tanto é importante a gente falar de planejamento, quanto de planejamento, ela é presente e futuro. A retrospectiva é passado. E aí, o que eu quero trazer outro ponto para vocês, que eu percebi nos últimos tempos? É tanto importante eu falar do que eu estou planejando, mas do que eu fiz ali nos últimos 6 meses. Por quê? Porque eu consigo conversar com o meu time, dizer, gente, a gente fez tudo isso, né? E a gente conseguiu fazer todas as etapas de design, e a gente consegue fortalecer a cultura de design na empresa. Porque, assim, tem empresas que não têm a cultura tão fortalecida com esses processos aqui. Se em alguns casos, esse planejamento que eu mostrei para vocês pode ser uma ajuda, mas no começo, às vezes, gera problema. Por quê? Porque quando você mostra para o time, poxa, você vai levar aqui, sei lá, aqui é 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer isso, gera um desespero. Só que se você não mapear, às vezes dura até mais, mas você não está mapeando. Então, no começo é importante essa comunicação, volta a falar da comunicação com o time para ter essa parceria, né? E você trazer visibilidade do que você está fazendo. Posso estar falando rápido aqui, tá? Vocês entrando um pouco de confusão aí mental, se vocês estão conseguindo acompanhar. Mas, assim, tá tudo conectado quando eu falo de produtividade. Então, a importância de eu deixar tudo documentado que eu faço. Então, quando a gente vai deixando as coisas acontecerem, por exemplo, Larissa, o que tu fez no ano de 2022, assim? Eu entreguei isso, fiz isso, né? Cara, eu não consigo lembrar. Mas aí, quando eu começo a documentar, eu vejo o valor e a minha evolução quanto profissional, que é o que eu estou trazendo para vocês aqui. Quando eu falo de acompanhar as entregas dos resultados, eu fiz esse modelo baseado ali no planejamento, com a mesma estrutura, estratégia, entendimento, ideação e entrega. E aqui é um cardzinho que eu vou botar o nome da demanda, da atividade. Por exemplo, eu preciso fazer um filtro, pensando em e-commerce, preciso fazer um filtro, preciso fazer a home. Eu coloco o nome, eu atrelo aqui, essa barrinha é a complexidade, aqui está baixa, mas pode ser média, alta, ou flash, que eu chamo carinhosamente aquelas urgentes que chegam, que a gente precisa fazer. E aqui a estrelinha é impacto. Lembrando, gente, que assim, em produto, a gente trabalha com muitos indicadores, que as métricas, você vai acompanhar os indicadores, como é que estão os indicadores ali, e você consegue medir o antes e depois. Aqui em design, às vezes, como é que a gente vai medir os indicadores? Tudo isso aqui que eu estou fazendo ainda é um pouco abstrato, mas me dá um direcionamento. Quando por exemplo, se a atividade que eu fiz é um gráfico, botar aqui gráfico, provavelmente um gráfico não tem complexidade baixa. Normalmente ele tem uma complexidade mais alta, porque ele depende mais de desenvolvimento, de design. Então, eu já vejo que é uma complexidade maior. E um gráfico,
Por exemplo, falando aqui da minha área, que eu trabalho em investimentos, eu coloco um alto impacto, porque o cliente ele quer ver gráficos, ele quer ter essa visibilidade. Tá vendo como é que a gente começa a colocar valor na atividade nossa? A gente faz de forma mais consciente, porque no dia a dia a gente só vai fazendo. E a gente começa a parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui e o que tem de impacto, qual é a complexidade, quais são os processos que eu consegui fazer e eu consegui evoluir. No final, eu vou compartilhar esse template aqui com vocês, para vocês darem uma olhada. Mas aí, como é que fica isso aqui que eu trouxe para vocês? Aqui eu fiz um exercício, tá, de texto de marcação, porque eu não trouxe as informações da empresa, né? Mas, assim, é só uma ideia. E aí eu faço aqui retrospectiva, coloco o período de julho de 2022 a fevereiro de 2023, falo brevemente o que é uma produtividade, e o interessante é o valor da entrega está na combinação das variáveis. Tipo, não adianta eu entregar aí daqui, sei lá, tem 10 entregas, mas o que é interessante ver, Larissa? E esse modelo que eu fiz, gente, eu fiz para mim, porque eu precisava ter essa visibilidade, eu queria levar para o meu líder e falar, olha, o que eu fiz, o que eu estou aprendendo aqui. E aí, nos próximos 6 meses, eu comparar com minha evolução. Então, é um modelo que eu estou testando. E aí, o que é interessante? É que eu consigo ver a quantidade de complexidade baixa, a complexidade média, o que tem de alta aqui e o tanto de processo de design que eu fiz. Porque muitas vezes o design ele quer fazer os processos direitinho, do duplo diamante, que às vezes parece que assim, é um mundo maravilhoso. Mas na vida real, às vezes a gente não consegue aplicar tudo que a gente aprende no livro, no curso. Então, a gente precisa começar a intencionar isso. Eu vou começar a fazer aos poucos, que uma hora vai dando certo ali o que eu estou vendo estudando na parte acadêmica. E aí aqui é um exemplo. Pô, eu consegui fazer todos os processos, bacana. Esse aqui eu não consegui. Mas aí o que é a combinação que eu estou fazendo? Eu não consegui ou não precisou. É diferente. Por quê? Porque essa primeira ela tem uma complexidade baixa. Então, se ela tem uma complexidade baixa, eu não preciso ir a fundo no discovery ou na estratégia. Cara, Larissa, é só tu ajeitar o botão e uma literal. Pronto, fiz o ajuste e às vezes tem um alto impacto, tá? É assim, eu sei que é muita coisa, mas espero que vocês estejam aí absorvendo com muita calma, muitos números, mas a ideia de deixar também mais lúdica, eu trago aqui big numbers, tipo, em 6 meses eu fiz tantos discoveries, tech spec, que é essa especificação final que eu mando para o desenvolvimento. Eu fiz 8, mas só 2 subiram até agora. Beleza, o pessoal está desenvolvendo. Fiz um teste de usabilidade, 4, design critique, que é uma dinâmica que a gente faz com o designer para eles também, né, criticarem nossos designers. E nessas 2 últimas aqui, gente, e assim, esse é um exemplo que a gente pode preencher de qualquer jeito. É um exercício que a gente precisa começar a fazer sobre a nossa carreira. Larissa, beleza, tu está fazendo aqui tua demanda, mas quanto que tu impacta os teus clientes, né? Tipo aqui, hoje, a gente trabalhando aqui na área de investimentos, por mês, a gente pode impactar mais de 3 milhões de pessoas, onde eu trabalho hoje no banco. Então, 3 milhões de pessoas passando pelo meu fluxo tem um impacto muito grande. Então, cada entrega precisa ser feita com muito cuidado. Né? Então, assim, tem quantas demandas de alto impacto que foram feitas? Impacto para negócio e para o cliente. O que eu volto a falar aqui, quando a gente está buscando trabalhar com UX design, a gente entra nessa ideia, eu quero trabalhar focando no ser humano, no usuário, beleza. Mas a gente não pode esquecer nunca pensar no produto e no negócio, porque a gente precisa trazer o que é importante também, entende? E que o que a gente está fazendo, o cliente vai querer consumir. Então, a gente está sempre trabalhando ali, levando vários pontos aí que a gente precisa considerar. E para finalizar, tipo, isso aqui eu fiz em fevereiro, né? Mas eu estou fazendo aqui, tem 3 em backlog. Backlog é uma nomenclatura que a gente costuma chamar, que tá na fila, né? Tipo, a gente vai priorizar um backlog. Qual é a demanda que a gente vai puxar? Vamos puxar essa. Saiu do backlog e vai para o planejamento. 2 pausadas, em progress é o que estaria na planejamento, tá? Então, essas 2 aqui estariam trabalhadas. Então, a ideia disso aqui é eu ter visibilidade, né? Eu sei que
são muitas coisas aqui para serem abordadas, e eu vou passar o template para que vocês olhem com calma, mas a ideia sempre tenha a produtividade de vocês nas mãos de vocês. O que você faz, o que você está planejando, para que você tenha argumento para falar com o seu time, com sua liderança, para... hoje eu estou como júnior, mas olha o tanto de coisa que eu estou fazendo. Então, assim, pode ajudar também numa promoção para pleno, para sênior, e a gente precisa ter isso nas nossas mãos, né? O que a gente faz, não deixar nas mãos dos outros. É uma questão de estar mais consciente do que a gente faz. E isso que eu trago para vocês, ela tem a ver com valor. Minha produtividade não é quantidade. É o que eu trago de valor para o time, para o produto que eu trabalho, qual é a diferença, qual é o impacto que eu faço. E quando a gente não começar a pensar em números, a gente vai esquecendo, né? Então, não só o que a gente faz, mas a gente começar a colocar valor no nosso trabalho, né? Desde o começo, como eu estava falando para vocês, né? Tipo, nós designers, às vezes a gente não sabe colocar nosso valor. A gente está muito no operacional e a gente vai se perdendo. Então, o convite que eu faço para vocês é pensar nessa carreira, né? Tanto do nosso lado pessoal como no profissional, a gente começar a ver os nossos valores e que a gente veja que a gente é um produto. Como é que a gente se vende, né, no mercado? Qual é o nosso valor ali, né? Como é que eu vou conseguir também negociar meu preço, né? E pode ajudar bastante vocês. É um exercício que eu estou fazendo. Eu volto a falar, esses processos, eles são adaptáveis. Vocês testem. Eu quero fazer em outra plataforma, eu tenho uma outra ideia. Também fiquem à vontade para fazer esses estudos. E como referência, eu tenho esses que eu já citei, que é o Sem Esforço, e tem esses dois aqui. Esse aqui é bem conhecido, que o pessoal, né, já fala bastante, e esse outro que é brasileiro, que é Gestão de Produtos, como você nunca viu, que ele é da comunidade Mulheres de Produto, e eles falam sobre o dia a dia de trabalhar com produto. Eu sei que vocês têm muitos, né, estudos aí, mas comecem a listar alguns que vocês querem ver, que saem um pouco da camada de UX, né? Porque vocês não vão trabalhar sozinhos ali numa cadeira, numa mesa, vocês vão ser chamados vão ser ou já são, né, que já trabalha aqui, para reuniões, para cerimônias com o time, aprender a negociar, né, que às vezes o UX, como a gente trabalha com problemas, né, que a gente fala, vamos precisar identificar o problema. Muitas vezes as pessoas podem achar que a gente está sendo um problema de barrar e a gente não quer barrar, a gente quer, nós somos facilitadores, né, de comunicação, de conversa, de priorização, facilitar com os engenheiros ali, qual é a melhor tecnologia para ser usada, e assim, também vejam isso como é legal você ir conhecendo um pouco de cada coisa. Tipo, estou há 5 anos e eu vou aprendendo um pouquinho de cada coisa e eu vou me divertindo hoje. Porque quem trabalha com tecnologia, tipo, tem que estar assim, né? Tá o tempo todo ali estudando também. Ainda mais com o ser humano, né? Que aí a gente também não pode parar.